Ok. Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Informamos que essa reunião está sendo gravada. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos agora a quarta edição do evento Receita Responde. Trata-se de sequência de eventos nos quais os participantes poderão dirimir dúvidas dos temas apresentados. O objetivo dessa reunião é disponibilizar um espaço para tirar dúvidas sobre a plataforma Regularize e sobre o acordo de transação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, prevista na Portaria 1696, de 10 de fevereiro de 2021. Trata-se de iniciativa inédita de um evento conjunto entre a PGFN e a Receita Federal do Brasil, RFB. Estão presentes no evento os senhores: pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Dr. Ranulfo Alexandre Pingosvik de Melo Vale, Procurador-Chefe da Fazenda Nacional, e ainda os senhores Procuradores da Fazenda Nacional, Dr. Wagner Rolo, doutora Bruna Gomes, doutora Marília Aparecida. Pela Receita Federal do Brasil, contamos com a presença de senhor Henrique Viegas Cunha, delegado adjunto da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha, senhor Valmir Paulino Benício, chefe da Agência da Receita Federal do Brasil em Guaxupé. Chamamos, então, nesse momento inicial, para suas palavras, caso queira, o senhor Procurador-Chefe da Fazenda Nacional, em Minas Gerais, doutor Ranulfo Alexandre. Doutor, o senhor gostaria de proferir algumas palavras nessa abertura? Boa tarde a todos. Obrigado, Diego, por ser bem breve. Eu queria parabenizar a iniciativa da Receita Federal com esse evento de esclarecimento geral. Eu acho que é uma oportunidade construída de nós pegarmos as pessoas que lidam com assuntos de interesse das instituições como um todo e transmitir o conhecimento adquirido dessas pessoas sobre o tema, transformando a nossa equipe, as equipes dessas instituições, cada vez mais capacitadas em termos até mais multidisciplinares. Então, parabenizar pela iniciativa. Acredito que um evento como esse tende a esclarecer muito e melhorar os fluxos de processo entre as instituições e entre os nossos colaboradores. O tema que nós falaremos hoje é um tema extremamente novo, né, no âmbito da administração tributária, principalmente, e é um tema que tem se mostrado um excelente método de resolução de litígios, de conflitos tributários, e um grande método também de recuperação de ativos que a Procuradoria tem executado nesses últimos 2 anos, vamos dizer um ano e meio mais forte. Então, será um prazer, nossos colegas aqui, doutora Bruna, doutor Wagner, doutora Marília, passarão todo o conhecimento que eles têm sobre esse tema, e nós estamos sempre à disposição de todos da equipe para esclarecimentos complementares, já que este tema, ele mistura, né, ele tem um grande potencial de comunicação entre Receita Federal e PGFN, sim, nessa atividade, né, de buscar recuperar ativos e resolver conflitos tributários. Então, um grande prazer estar fazendo essa abertura aqui com vocês e um bom evento para todos nós. Obrigado, doutor Ranulfo. Chamamos agora, então, para as suas considerações, o delegado adjunto da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha. Por favor. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Obrigado por chamar. Boa tarde ao doutor Ranulfo Alexandre. Muito obrigado pela presença do senhor. A gente agradece o apoio que você sempre deu a esse evento, né? Infelizmente, o nosso superintendente hoje não pôde comparecer,
porque está tendo um evento do FMI agora à tarde, não pôde vir. Mas nós agradecemos realmente esse evento conjunto, agradecemos a doutora Bruna Gomes, a doutora Marília Carmo e ao doutor Wagner Rolo por terem aceitado participar. Como você mesmo frisou, doutor Ranulfo, é um projeto que vai aproximar a Receita Federal e a PGFN e aproximar os dois órgãos da sociedade, né? Os dois órgãos trabalham de forma independente, mas trabalham juntos para garantir, né, os recursos públicos que serão utilizados nas políticas públicas em prol de toda a sociedade. Então, o bom trabalho de ambos os órgãos é essencial, né, para o progresso do país, para o desenvolvimento da sociedade. Dessa forma, eu acredito que eventos como esse, né, conjuntos, que possam trazer esclarecimentos para um público tão seleto quanto esse que está aqui, é muito proveitoso para os órgãos e, enfim, proveitoso para todos. Então, eu agradeço novamente, eu acho que nós temos muito a aprender, e eu acho que eu vou aprender muito aqui, todos nós também. Eu acho que será um excelente evento, que já está sendo um sucesso, até pelo número de participantes. Agradeço também, boa tarde, e agradeço a todos os participantes aqui. Diego, pode continuar, por favor, e um bom evento a todos. Obrigado, delegado Henrique. Vamos dar início agora à apresentação dos senhores procuradores, palestrantes do dia. Pedimos a gentileza de manterem os seus microfones e câmeras desligados para evitar ruídos e excesso de tráfego de dados, por favor. Assim, todos conseguirão acompanhar o evento. O evento será conduzido da seguinte forma: procuradores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional farão uma apresentação resumida dos temas e, em seguida, abriremos espaço para as perguntas. Pedimos aos participantes que evitem trazer casos concretos ou específicos, que impliquem em ter que haver acesso a sistemas para orientação ou que envolvam a questão de sigilo fiscal. Os participantes poderão se inscrever para fazer perguntas oralmente utilizando a ferramenta Levantar a Mão, localizada no canto superior do aplicativo. Essa mãozinha com um roxinho, com o emoji de um roxinho, aí no cantinho superior do aplicativo. Os participantes poderão se inscrever para fazer perguntas oralmente, utilizando essa ferramenta de levantar a mão. Será admitida apenas uma pergunta por vez para cada participante. Aquele que tiver mais perguntas deverá ingressar novamente na fila, a fim de que todos tenham a oportunidade de fazer sua pergunta e para que os atendimentos sejam mais dinâmicos. As perguntas também poderão ser feitas por escrito, por meio do chat da sala. Aqueles participantes que, eventualmente, não tiverem suas perguntas respondidas em função do tempo, terão as respostas posteriormente, desde que deixem um e-mail para retorno. O participante que for fazer a pergunta deve, então, abrir seu microfone e sua câmera, caso faça oralmente, e caso disponha desse último recurso, pelo menos o microfone. O servidor que for responder a pergunta também abrirá esses equipamentos. Gostaríamos, então, dado esses recados iniciais, de convidar para sua apresentação os senhores procuradores disponíveis para as palestras do dia de hoje. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Cumprimentar a todos, na pessoa de Diego, doutor Ranulfo, doutor Henrique. Boa tarde a todos. Tendo em vista o nosso tema, o tempo, vou começar falando sobre o Regularize bem rapidamente e na sequência nós vamos fazer um resumo das transações para que nós possamos deixar mais tempo para as perguntas. Eu vou apresentar aqui o Regularize muito rapidamente. Vou perguntar ao Diego se vocês estão vendo uma tela que começa acesso ao Regularize.
Tá. Estamos vendo sim. Então, para acessar ao Regularize, esse aqui é o endereço para acesso ao Regularize, jogando na internet Regularize PGFN também já vai aparecer. Então, entrando no Regularize, aqui estão todos os serviços que estão disponíveis sem a necessidade de logar. Para logar, é possível pelo certificado digital ou pela senha. Há uma orientação, se for por senha, de como que faz quando é o primeiro acesso. A informação é bem intuitiva, os dados são simples. Então, eu vou passar para frente. Após logar no Regularize, o importante é sempre, nós chamamos sempre atenção para o fato de que sempre que for protocolizado um pedido no Regularize, anotar o número para acompanhar a decisão, porque a Procuradoria somente responde protocolos formalizados pelo Regularize. Então, as nossas decisões são sempre notificadas, intimadas pelo Regularize. Então, é muito importante que acesse. Por onde que acessa? Consulta requerimentos. Por aqui. Clicando aqui, com o número do requerimento protocolado, vai ter acesso à nossa resposta. Para fazer a negociação, que é o que importa aqui no dia de hoje, né? O link para a negociação está aqui, a partir de negociar dívida. Eu vou falar bem rápido. Se tiver rápido demais, o Diego, por favor, interrompa para avisar que não está sendo possível. Para acessar a negociar dívida e simular as transações, então, vai ser em negociar dívidas. Há várias opções, é importante ler qual a opção desejada e se ela se enquadra bem, porque nós temos muitos pedidos equivocados. Por exemplo, a transação individual ela tem um limite de valor e muita coisa está entrando como transação individual. Para evitar que seja indeferido o pedido, leiam antes o que cada serviço significa, né? Para transacionar dívidas que estiverem parceladas, é muito importante que o parcelamento seja antes rescindido. Agora, observar que a desistência de parcelamento é irrevogável. Então, tem que verificar muito, porque nem sempre, e nós temos observado isso muito, desistências de parcelamentos especiais, como os parcelamentos da Lei 12.996. Em regra, os parcelamentos especiais, Lei 11.941, 12.865, 12.996, na maior parte dos casos, são mais benéficos do que as transações. Em poucos casos, as transações são mais benéficas. Então, o que nós orientamos? Façam as simulações. Na nossa página, existe planilhas que podem ser usadas para simular. Por quê? Porque a dívida parcelada ela não pode ser simulada pela própria aplicação do CISPAR, do Regularize, mas nós disponibilizamos planilhas que permitem que simule as dívidas que estão parceladas para saber se vale a pena desistir do parcelamento e pedir a transação, porque uma vez pedida a desistência, não tem volta. Bom, esses são os serviços disponíveis na transação. Bom, para negociar dívidas, essa tela aqui é só para ficar maior para ser visto, mas o importante é acessando na própria plataforma. Nós estamos fazendo essa apresentação dessa forma porque é mais rápido do que na plataforma. Se a pessoa não tiver dívida inscrita, vai aparecer essa tela. Não há dívida, né? Não há opções para serem transacionadas. E muitas pessoas estão entrando com pedido de que nós façamos a transferência de dívidas que estão no âmbito administrativo, em cobrança na Receita Federal, por exemplo. Não há como. A Receita Federal precisa concluir a parte dela, precisa acertar a dívida para que ele venha para a Procuradoria. Não há como transacionar o que não está escrito e não há como fazermos esse pedido. Esse pedido compete à parte e será transferido quando o crédito estiver na condição de ser transferido. Bom, se a dívida estiver disponível para a transação, uma coisa muito importante é que a transação é o primeiro instituto que foi criado para negociar. Só uma observação, sua apresentação não está aparecendo em tela, não, por gentileza. Não está aparecendo?
E agora? Para mim está aparecendo. Para mim também está aparecendo normalmente. Está sim. Tá normal, doutora Marília? Então me perdoa, gente, deve ser só meu caso aqui. Tá ok, então. Bom, considerando que a transação ela tem por fundamento a capacidade de pagamento, não é um parcelamento indiscriminado como foram os outros, então é importante que a pessoa demonstre que ela não tem capacidade para pagar a dívida integralmente. Por que foi eleita essa opção? Porque, na verdade, o que é o objetivo é receber, mas vai se conceder desconto para as pessoas que, de outra forma, não poderiam pagar. Então, a capacidade de pagamento está indicando justamente isso, que a pessoa não tem capacidade de pagar sem que seja dado desconto. E esse desconto é proporcional a essa incapacidade de pagar. Por onde que está sendo aferido? Os dados já estão no sistema, os dados para aferir essa capacidade de pagamento, essa classificação. Contudo, Boa tarde. os dados... Doutora Marília, realmente agora a tela sumiu, tá? Está só... Para mim também. Parece que foi uma cópia aqui, o pessoal está colocando no chat e realmente está. Compartilhe a sua tela de novo, porque eu acho que uma outra pessoa compartilhou a própria tela. Exatamente, deve ter ocorrido isso. Aí eu vou pedir à senhora, por favor, que compartilhe novamente a sua tela. Voltou? Isso, voltou. Ótimo. Voltou. É porque alguém deve ter compartilhado e saiu, né? Bom, então, eu estava falando que a capacidade, nós já temos os dados, mas os dados mais recentes, o ano de 2019, 2020, 2021, o requerente, o contribuinte, precisa informar, e ele vai informar por uma aplicação que está disponível aqui em ferramentas, e que é a declaração de receita rendimentos. Então, antes de começar a transacionar, porque a maior parte das modalidades de transação vão exigir essa declaração. Poucas não vão, pequeno valor não vai, algumas não vão, mas a maioria delas exige. E exige que os dados sejam preenchidos até o mês anterior ao pedido da transação. E o dado não pode ser zerado. Há que haver pelo menos 1 centavo em alguma parcela, porque se a declaração for toda zerada, ela não gera classificação. Depois que preencher todos os dados que essa declaração solicitar, ao pé da página, vai clicar em capacidade de pagamento e o sistema vai gerar esse demonstrativo aqui. Esse demonstrativo vai dizer qual é a capacidade de pagamento da pessoa. Aqui, no caso, a capacidade de pagamento é C. Quem tem direito a transacionar são as pessoas que a capacidade de pagamento é C ou D. Ela é de difícil recuperação ou irrecuperável, aos critérios, as portarias da Procuradoria, a 14.402, a principal, que é a 9.717, elas dizem quem são as pessoas consideradas irrecuperáveis, falência, recuperação judicial, são várias. Então, ela vai dizer quem são essas pessoas. Então, assim, tem direito a transacionar, tem direito ao desconto, as pessoas que estão na classificação C ou D, correto? Bom, então vamos aqui. Supondo que a pessoa agora esteja numa dessas classificações C ou D, então nós vamos mostrar aqui agora rapidamente como que ela vai fazer para aderir a uma transação. Ela preencheu a declaração e, na sequência, ela vai abrir a tela que é de adesão e vai colocar o CPF ou o CNPJ e clicar em avançar. O sistema vai mostrar para a pessoa, eu estou mostrando aqui a tela que nós vemos, mas a tela que são para os contribuintes é muito semelhante a essa. Ele vai mostrar as modalidades de transação que aquela empresa, aquele ramo tem direito. Então, aqui há que escolher uma das modalidades. Escolhida a modalidade, supondo que essa modalidade tenha submodalidades, como, por exemplo, essa daqui é o pequeno valor, ela vai ter as submodalidades. Escolher o pequeno valor, a transação de contencioso de pequeno valor, ele vai perguntar em qual número de parcelas se quer parcelar, porque disso depende o desconto. E aí, na sequência, sempre clicar em avançar.
Escolhido as modalidades, o sistema disponibilizará as inscrições. É necessário marcar. Se marcar esse primeiro quadradinho aqui, ele marcará todas as inscrições que estiverem disponíveis para esta modalidade. Ou então, a pessoa precisa escolher uma a uma das inscrições que ela deseja transacionar. Vai clicar em calcular, o sistema vai dizer qual é o valor das dívidas que ele escolheu para simular, e aí o sistema ele vai clicar depois em simular, e o sistema vai mostrar qual que é o cálculo naquele caso daquela pessoa, qual que é o desconto que ela está tendo, o desconto efetivo que ela tem, porque o desconto que está na legislação é o máximo, o sistema vai calcular o desconto de acordo com a capacidade de pagamento da pessoa e vai dizer qual que vai ser a entrada, dividida em 5 parcelas, nesse caso aqui, e quanto que serão o valor de cada uma das parcelas remanescentes. Para transacionar, é clicar em confirmar. Bom, isso aqui eu regularize muito rapidamente. Nós estaremos abertos para responder alguma dúvida, se isso aqui não ficou suficiente. Nós vamos deixar esse manualzinho rapidinho aqui, para que o doutor Henrique, o Diego, o Valmir disponibilizem para quem estiver interessado também. Então, eu encerro aqui a minha parte, agora a doutora Bruna vai falar para vocês sobre a extraordinária, transação extraordinária. Boa tarde. Boa tarde. A tela da Marília, acho que ainda está compartilhada. Isso. Não, já tirei, não? Entrou? Por favor, verifique. Já deu certo. Bom, boa tarde a todos. Eu, doutora Marília e doutor Wagner, compomos a equipe de negociação, né, da dívida ativa, e nós viemos, assim, trazer linhas gerais, né, sobre as transações abertas atualmente, e resolvemos começar pela transação extraordinária, que é a mais genérica, digamos assim. Ela abrange todos os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, e todas as inscrições, inclusive multa criminal e simples nacional. Ela não precisa do preenchimento da declaração, então ela é a mais, assim, que vai se enquadrar no maior número de hipóteses. E ela não tem limite de valor, e a vantagem dela é que a entrada é bem pequena, a entrada é de 1%, dividido em 3 parcelas, e se tiver histórico de parcelamento é 2%. As prestações variam de 81 a 142 meses, e a previdenciária até 57 meses. Então, é uma possibilidade de transação para aqueles que não têm a classificação C e D, só que não tem o desconto, né? As parcelas mínimas são de R$100 para pessoa física e R$500 para pessoa jurídica. Então, em linhas gerais, essa é extraordinária. A gente não recebeu dúvidas, assim, porque realmente é a mais simples de todas, né? A gente não tem tido dúvidas e requerimentos em relação a ela, mas em linhas gerais a gente queria tratar dela aqui, né? Que às vezes o contribuinte não tem a classificação necessária para excepcional, ou o débito é um valor mais alto. Então, essa é a opção disponível até no dia 30 agora de setembro, ok? E aí a gente vai deixar as dúvidas, né? Se que surgir, a gente responde ao final, tá? Passo a palavra para o Dr. Wagner. Boa tarde a todos. Queria agradecer muito os colegas aí da Receita Federal, o Dr. Valmir, chefe da agência de Guaxupé, o Dr. Henrique Viegas, delegado adjunto da Receita Federal em Varginha, da Delegacia da Receita Federal em Varginha, ao Diego, pela gentileza, aos meus colegas de equipe, né?
doutora Marília, coordenadora do nosso núcleo de transações, me foi incumbido aqui de dizer sobre uma transação que foi criada em junho de 2020, né, pela portaria 14.402, e foi reaberta essa transação agora em fevereiro desse ano. Ela é a transação excepcional, né, que é uma transação muito procurada, muito buscada, na medida em que ela contempla devedores especialmente impactados pelos efeitos econômicos da pandemia, né, da Covid-19. Esses devedores, sejam eles pessoas jurídicas ou físicas, né, tiveram um impacto mais expressivo na sua capacidade de pagamento, eles terão direito a descontos que são muito expressivos, né, que podem atingir até 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos, multas moratórias em encargo legal, obedecido, respeitado o montante desse desconto. Não pode nunca ser superior a 70% do valor total do crédito cuja negociação se busca, né? Ele tem um limite máximo de valor, né, de débitos. Os débitos superiores a 150 milhões de reais não podem ser objeto dessa transação. E a entrada também é bastante reduzida, na medida em que, em números redondos, a entrada equivale a 0,3% do valor total negociado, né, dividido em 12 parcelas, né? Isso a gente chama de pedágio. Quando a gente diz em capacidade de pagamento, né, o impacto que o determinado devedor sofre na sua capacidade de pagamento, esse impacto ele nada mais é que a medida desse impacto nada mais é que a avaliação a partir de dados econômicos fiscais da empresa, em que se estima a capacidade de pagamento desse montante, desse saldo devedor, dessa dívida, pulverizada em 60 meses, né? A partir daí, a gente verifica qual foi o impacto e qual o desconto que vai ser definido caso a caso. Como a doutora Marília pôde explicar muito bem, e particularmente para a transação excepcional, é muito importante que os interessados preencham aquela declaração de rendimentos que ela mostrou lá dentro do sistema Regularize, para que o sistema, junto com dados econômico-fiscais que a gente tem referente aos anos anteriores a 2018, somando aos dados de 2019 e 2020, a gente consiga estimar essa capacidade de pagamento e o sistema consiga calcular o desconto máximo que vai ser concedido a cada um dos devedores, né? Como a doutora Marília também falou, existem alguns devedores que têm uma presunção normativa de capacidade de pagamento extremamente reduzida, eles são classificados como irrecuperáveis, que são os devedores que sofrem processos de liquidação extrajudicial, falência, recuperação judicial, etc. O número máximo de parcelas que são conferidas na transação excepcional é até 133 parcelas, e a adesão
a transação excepcional, ela é toda feita de maneira informatizada, eletrônica, através do Regularize, né? Ele entra lá, como a doutora Marília mostrou, vai naquela opção negociar a dívida, após preenche a declaração de rendimentos, e aí o sistema vai indicar a cada interessado a possibilidade de simular os débitos conforme o número de prestações, os descontos máximos oportunizados conforme cada opção a cada escolha de prazo, né, de número de prestações que o interessado tem. Enfim, esse é um panorama geral da transação excepcional. E essa transação, ela ainda está disponibilizada para os interessados até o próximo dia 30. Então, nós temos aí apenas 14 dias para que os interessados possam fazer adesão a elas. Uma questão que eu queria lembrar também sobre a transação excepcional é de que, como eu disse, ela foi regulamentada por portaria de junho de 2020. E o período anterior de adesão foi encerrado, e agora, com a portaria 2381, de 26 de fevereiro de 2021, foi reaberta essa possibilidade de adesão. Então, acontecem várias situações em que existiam débitos que foram objeto de adesão à transação excepcional em momento anterior, no ano passado, no decorrer do ano passado, e agora esses interessados podem ter tido novos débitos que poderiam ser incluídos nessa mesma modalidade, e aí o sistema permite a eles uma transação por repactuação, né? Vou imaginar que no ano passado ele transacionou em modalidade de transação excepcional 6 inscrições em dívida ativa, e que agora ele tenha ainda 4, 5 novos débitos, né, que são elegíveis, que podem ser incluídos nessa transação. Então, ele vai lá no sistema Regularize, na negociação, e opta por transação por repactuação. Aí ele vai poder incluir nessa modalidade já aberta, já existente, esses novos débitos que ele pretenda incluir. Obviamente, observadas as mesmas condições prazos da transação anterior, da adesão inicial à transação excepcional que ele fez no ano passado, né? Esse é um ponto. A doutora Marília também me pediu para dizer um bocadinho, e que talvez possa interessar os senhores, sobre, não é uma modalidade específica de transação, mas é um débito que pode ser de interesse dos senhores, principalmente para a nossa região do sul de Minas e Triângulo e tal, em que existe uma atividade agropecuária muito importante, né, que são os débitos de fundo rural. Como os senhores sabem, houve uma contenda tributária importante nos últimos anos e que muitos contribuintes do fundo rural foram afetados por decisões judiciais desfavoráveis, perderam várias ações na justiça, e aí existem algumas modalidades de transação específica que contemplam esses débitos de fundo rural, né, que são lá o fundo rural, aquela contribuição prevista lá no artigo 25 da Lei 8.212 de 91. Eu digo aos senhores que existem, né, algumas modalidades de transação que contemplam os débitos de fundo rural, e uma delas é a transação extraordinária, de que a doutora Bruna acabou de dizer. A outra modalidade de transação que contempla também os débitos de fundo rural é a transação excepcional, a que eu acabei de me referir, né? E ainda, conforme o montante, conforme o interesse, existem as transações de pequeno valor, né? Quando o débito
débito já tiver inscrito em dívida ativa há mais de um ano e que não tenha valor superior a R$ 66 mil, é uma transação que traz descontos expressivos e que pode ser também aproveitada, né? O que eu disse sobre a transação excepcional serve aos débitos de fundo rural. O que a doutora Bruna disse sobre a transação extraordinária também serve aos débitos de fundo rural, né? Só que com algumas peculiaridades. A transação excepcional propicia desconto, a transação de pequeno valor propicia desconto, a transação extraordinária não irá proporcionar descontos, né? E esse é uma questão que, en passant, serve para todos os casos, para todos os créditos, os seus que trabalham no dia a dia com esse tipo de transação, já deve ter observado, quando você entra para simular ou para verificar qual a modalidade de transação é mais interessante para o seu cliente ou para si mesmo, vocês vão verificar que existem 2, 3, às vezes mais modalidades de transação para um mesmo débito. Então, cabe a cada um de nós verificar lá na simulação qual é a forma que mais adequa, né? Vamos imaginar, a pessoa tem dificuldade de caixa, normalmente a transação excepcional que alarga o número de prestações é mais interessante. A pessoa tem mais liquidez, geralmente o pagamento à vista ou em poucas prestações é mais interessante, e aí volta a modalidade de transação excepcional, que normalmente é que confere mais descontos. Às vezes, existem algumas peculiaridades de falta, empresas inativas e tal, o débito não é alto, a transação de pequeno valor é uma ferramenta prática com bastante desconto e que muitas vezes muito conveniente, né? Eu só queria dizer aos senhores que existe uma peculiaridade quanto à adesão do fundo rural, né, de débitos do fundo rural a qualquer uma dessas várias modalidades. Ao passo que em praticamente todos os casos os débitos são podem ser transacionados diretamente pela internet, pelo sistema, os débitos de fundo rural, ressalvada aí a hipótese da transação de pequeno valor, nos demais casos você vai ter que entrar no Regularize, utilizar uma opção de serviço lá, que são outros serviços, depois fazer clicar em transação fundo rural, e nesse momento vai ser formulado um requerimento, e esse requerimento terá que vir para análise nossa, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com intervenção manual, né? Na maior parte dos casos, tirando a transação de baixo valor, todas as outras, as pessoas vão ter que fazer requerimento para que a gente possa tratar manualmente o caso, porque existem muitos débitos de fundo rural que são competências pulverizadas em outras cobranças de natureza previdenciária, né? Só queria também fazer uma observação que, diferente dos débitos previdenciários propriamente dito, a transação relacionada aos débitos do fundo rural não se submete à quantidade máxima de parcelas da transação que seria devido às contribuições previdenciárias, que seria de 60 meses. A Procuradoria, recentemente, no final do mês passado, após análise em parecer, entendeu que, dada a natureza peculiar da contribuição ao fundo rural, ela não se submete ao prazo constitucional de parcelamento, transação de 60 meses para os casos das contribuições previdenciárias, né? A questão, voltando, recapitulando, em relação à transação excepcional, ela é regulamentada pela portaria 14.402 de 2020, com reabertura pela portaria 2.381 de 2021, que também reabre várias modalidades que propiciam a transação dos débitos de fundo rural, né? Então, eu retorno
a apresentação à doutora Marília, eu acho, que vai prosseguir falando de outra modalidade. Muito obrigado a todos. Bom, dando sequência, eu vou falar rapidamente aqui sobre a transação de pequeno valor. Eu esqueci de falar mesmo sobre a nossa equipe, foi bom que o Dr. Wagner falou, que a nossa procuradoria foi estadualizada e nós cuidamos de todas as matérias relativas a parcelamentos e transações no estado de Minas Gerais. Todos os requerimentos, todos os processos dessa matéria é da nossa equipe. Nós 3 compomos a equipe. Eu vou falar agora sobre o pequeno valor. O Dr. Wagner já falou uma parte. Ela está dentro da transação extraordinária, excepcional, e que encerra agora no dia 30 de setembro. As particularidades dela são o limite. O limite é 60 salários mínimos e a dívida precisa estar inscrita há pelo menos 1 ano. Uma outra particularidade, e isso vale para as transações em geral, se a transação for feita por pessoa física, a transação será sempre feita no CPF da pessoa titular da dívida, ainda que ela esteja falecido. O responsável, inventariante, a pessoa que é responsável vai fazer esse parcelamento no CPF da pessoa que é o titular, ainda que falecido. A mesma coisa vai acontecer com o CNPJ, porque ainda que a empresa esteja baixada, inapta, ou que tenha havido redirecionamento da dívida da pessoa física, a transação será feita no CNPJ do titular. No caso da dívida de pequeno valor, ela só se aplica a dívidas tributárias. Essa é uma particularidade. E a entrada vai ser de 5% do valor da dívida, sem desconto, dividida em 5 parcelas. Se essa dívida já houver sido parcelada anteriormente, então a entrada vai ser de 10% dividida em 5 parcelas. O restante vai ser parcelado escalonado. Se a pessoa optar pelo desconto de 50%, ela terá que pagar a dívida na entrada, que é de 5, mais 7. Se ela optar por desconto de 40%, ela terá que pagar, além daquelas 5, mais 36 parcelas e com desconto de 30%, 55 meses, além daqueles 5 meses anteriores. Né? A parcela mínima, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica, vai ser de R$100. As pessoas jurídicas aqui que estão elencadas são as microempresas, empresas de pequeno porte, não são qualquer empresa. Né? Quanto à formalização, uma coisa é importante, a formalização vai ser pelo Regularize, né? E a pessoa que fizer a negociação, ela deverá, em 60 dias, se ela estiver discutindo a dívida judicialmente, pedir a desistência das ações e comunicar à Procuradoria que ela pediu a desistência das ações sob pena de rescisão dessa transação. Eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar a tela rapidamente aqui, porque tem uma particularidade na transação do pequeno valor na hora de fazer no Regularize. Por quê? Porque como a transação ela só pode ser limitada a 60, mas ela é limitada a 60 cada inscrição. Então, o que acontece? A pessoa, ou física ou jurídica, ela poderá agrupar dívidas, mas ela terá que agrupar essas dívidas até o limite de 60 salários mínimos. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui. Vou compartilhar aqui. Está compartilhando? Alguém podia responder, por favor? Está sim, doutora. Sim. Então, olha aqui. Aqui estão o que eu disse sobre... Agora deu. Ela terá que escolher uma das modalidades, ou com desconto de 50, que com 5 mais 7 vai dar 12, o 40, que é a entrada de 5 mais 36 dá 41, e entrada de 30, com desconto de 30, que 5 de entrada mais 55 dá 60 parcelas. Bom, o detalhe na transação de pequeno valor é esse.
Se aqui, no caso desta empresa que eu usei de exemplo, a soma das dívidas dá 406 mil. Não pode parcelar no pequeno valor 406. O sistema está dizendo que não pode. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa agrupar essas dívidas de forma que elas não passem de 60. Então, ele pode fazer vários parcelamentos de várias transações de pequeno valor que não ultrapassem 60. Lembrando que se ela passar de 60 salários mínimos, ele poderá tentar outra modalidade de excepcional, preenchendo a declaração. Se ele conseguir, se ele tiver a classificação C ou D, ele poderá parcelar, por exemplo, essa de 87 e essa de 104, porque no pequeno valor essas não podem entrar. Mas as outras todas podem, mas não juntas. Por quê? Porque elas superam os 60 salários mínimos. Então, ele pode agrupar. Aqui, por exemplo, eu fiz um agrupamento que deu 60, mas nesse agrupamento aqui, essas ficaram para trás. Pode fazer outro agrupamento com esta e esta, outro agrupamento com esta, outro com esta aqui, e aí, ficando em 66 mil, ele pode concluir. É importante, porque várias pessoas dizem que não conseguiram, mas não conseguiram por isso, eles tentam tudo junto. E é importante que atente ao limite. Aí aqui simula, ele vai soltar, vai informar o valor e confirma, igual eu já havia falado antes. Bom, eu vou falar umas particularidades rápidas, eu não falei sobre a transação no geral antes, é que o DARF do Regularize, o DARF da transação, assim como o DARF do parcelamento, só pode ser emitido dentro do Regularize. O Regularize não admite e não reconhece DARFs preenchidos fora do Regularize, e nós não temos como corrigir esses DARFs. Então, é importantíssimo que a transação e o parcelamento feito pelo Regularize, o DARF seja emitido dentro do Regularize. Outra coisa muito importante, se a transação, o DARF da primeira parcela da transação, assim como de qualquer parcelamento, tem que ser pago no mês... Deixa eu parar de compartilhar. Tem que ser pago no mês em que a transação foi negociada. Porque se ele não for pago dentro do mês em que a transação foi negociada ou o parcelamento foi negociado, a transação ou o parcelamento são cancelados. E se houver depois, dependendo da modalidade, a maior parte delas são 3 parcelas consecutivas em atraso, no caso da transação, a consequência é bem grave e é importante atentar. Não vai poder transacionar por 2 anos com a Procuradoria. Bom, agora eu já vou aproveitar e falar sobre a outra transação, porque aí a doutora Bruna encerra com a dela. A outra transação que me compete falar aqui é sobre o PERSE. O PERSE é a que foi aberta mais recentemente, que são para o setor de eventos. O PERSE foi aberto recente e vai ficar aberto até 26 de novembro de 2021, né, até às 19 horas do dia 26 de novembro. Nessa modalidade de transação, vão poder entrar todos aqueles que trabalham com congressos, feiras, promoções, negócios de eventos, hotéis, salas de exibição, prestação de serviços turísticos. Então, dentro do PERSE estão essas pessoas. Não há limite para a transação do PERSE. Acima de 5 milhões é possível a transação individual, mas o desconto da transação individual não é diverso do desconto da transação pela adesão. Então, sempre que couber a transação por adesão, nós aconselhamos a transação por adesão, né? A entrada dele é de 0,3, por quê? Porque da primeira até a 12ª prestação, ele vai pagar, a pessoa que aderir, vai pagar 0,3 do saldo consolidado. Da 13ª, a parcela 24 vai pagar 4%, da 25ª a 36ª, 5% desse valor cada parcela, e o restante, a partir da 37ª, o restante da dívida dividido pelo saldo de parcelas. O limite máximo de parcelas é 145 para as dívidas que nós chamamos de demais, que são todas aquelas que não são previdenciárias, porque as previdenciárias estão limitadas a 60 parcelas, né?
o benefício que esse parcelamento, que essa transação concede, é desconto nos juros e nas multas que podem chegar até 100%, limitado a 70% de cada débito negociado. Esta é uma transação que está rigorosamente vinculada à capacidade de pagamento. Portanto, a primeira providência que a pessoa que tem interesse nessa modalidade precisa fazer é preencher a declaração de receita rendimentos. As prestações desta modalidade, o mínimo é 100 para o empresário individual, microempresa, empresa de pequeno porte, e 500 para as demais empresas. Esse pedido será feito pelo Regularize, com o detalhe de que, se for um código de atividade secundário, existe uma portaria 7.163 do Ministério da Fazenda, que ela elenca quais são os códigos de atividade que estão contemplados por esse parcelamento. Se um desses códigos estiver na atividade principal da empresa, no CNPJ, então ela vai fazer o parcelamento, a transação, ela vai negociar a transação diretamente pelo portal Regularize. Por outro lado, se o código de atividade principal dela não estiver dentro das atividades listadas nessa portaria, ela terá que fazer um requerimento no Regularize, que está lá previsto em outros serviços, e o serviço vai ser adesão ao PERSE. E aí ela vai ter que demonstrar, a primeira coisa, que ela fez essa declaração e que a classificação dela é C ou D, porque se ela fizer a declaração e a classificação dela for A ou B, ela não terá direito a fazer essa transação. Então, ela terá que juntar o formulário específico do pedido dessa transação, que é um formulário que a pessoa vai dizer, o interessado vai dizer quais as dívidas ele pretende transacionar e em quantas parcelas ele pretende transacionar essa dívida. E aí, nesse caso do código de atividade secundário, nós vamos analisar se ele preenche as condições, vamos formalizar o parcelamento e vamos responder no Regularize. É importante que a pessoa consulte o Regularize, porque se nós formalizarmos a transação, dentro do mesmo mês, a pessoa terá que pagar a entrada, porque, como eu disse antes, o não pagamento da entrada dentro do mês em que a transação é cadastrada, seja pelo próprio contribuinte, seja pela Procuradoria, no caso do PERSE, com atividade secundária de eventos, essa transação é cancelada. A base principal dessa transação é a portaria PGFN 7.917 e a portaria do Ministério da Economia 763, ambas de 2021. A da Procuradoria, ela está estabelecendo as regras para essa transação, e a portaria do Ministério da Fazenda, ela está dizendo quais as atividades são consideradas atividades de eventos para fins do gozo desta transação. Bom, agora eu vou passar para a doutora Bruna, para ela encerrar com a transação do FGTS, e aí nós passaremos as perguntas. Bom, continuando aqui as transações, também temos a recente transação por adesão do FGTS, que foi bastante aguardada pelos contribuintes, desculpa. E a adesão dela até dia 30 de novembro, e o valor para débitos inferiores a R$1 milhão. E existe uma lista que primeiro a gente consulta essa lista para ver se o contribuinte está nela, né? Se ele estiver nessa lista, é só procurar os canais de atendimento da Caixa Econômica, e aí a adesão é por lá. Tá? E para o contribuinte que não estiver nessa lista, existe um serviço lá no Regularize que chama Transação por Adesão de FGTS, Pedido de Autorização e Enquadramento ao Edital, que são os casos que a gente vai ter que conferir, né, manualmente, se aquele contribuinte está em outras hipóteses que
que precisam ser verificadas. Lá no edital número 3, vai ter as hipóteses, eu vou citar aqui as principais. Por exemplo, no item 1.2, lá do edital número 3, fala que os débitos podem, né, aderir à transação aqueles que têm débitos inscritos em dívida ativa do FGTS em face de pessoas físicas ou jurídicas optantes por qualquer das modalidades de transação da dívida ativa da União. Eu queria ressaltar que essa modalidade somente é com desconto. Então, se a pessoa tiver adesão à transação excepcional, ela não vai poder transacionar o FGTS. Tá? É importante esclarecer isso. E aí tem outras hipóteses, por exemplo, execução fiscal suspensa pelo artigo 40. Eu recebi um requerimento em que a pessoa questiona que ela tem realmente uma execução fiscal suspensa, mas é recente, então ela tem que estar arquivada por 3 anos. Essa também é uma hipótese de cabimento da transação do FGTS. Então, assim, tem as hipóteses lá, né? Não vou ler aqui para não ficar exaustivo. Então, essa adesão somente nos casos que não estiver na lista, que venha até a PFN por meio desse requerimento e a gente vai conferir. E os descontos chegam a 70%, né, dos valores devidos ao fundo, pagamento em até 144 prestações, e o valor mínimo é um pouco diferente, de 222,78 para microempresas e de pequeno porte, e 445,57 para pessoas físicas e demais pessoas jurídicas. Então é isso. Vou abrir para perguntas, né? Às vezes, a partir das perguntas, a gente vai solucionando mais as dúvidas e devolvo aí ao Diego a palavra. Bom, então, feitas essas considerações todas dos procuradores, a gente vai passar agora para a resposta das perguntas de vocês. De início, eu queria deixar um recadinho para vocês. Nós percebemos no chat que algumas pessoas estão com dúvidas sobre o material da palestra, o vídeo da palestra, e se isso vai ficar disponível e como ficará. Então, antes da gente passar ao esclarecimento das dúvidas, eu gostaria de deixar isso claro para vocês anotem. No momento da inscrição, foi informado um e-mail, e neste e-mail, para essas pessoas essas pessoas não precisam se preocupar. O material da palestra ele vai ser encaminhado para esses e-mails cadastrados no momento da inscrição, para todos vocês. Eventualmente, quem não informou esse e-mail, pode enviar uma mensagem para o endereço que eu vou passar agora, com o título Enviar material palestra regularize. Porque esse endereço de e-mail é da assessoria de comunicação que recebe diferentes mensagens de toda sorte, de todo lugar. Mas coloquem esse título que vai facilitar a resposta. Enviar material palestra regularize. Aí a pessoa que acessar o e-mail vai conseguir responder vocês com maior agilidade. O endereço é assessoria de comunicação, sem o tio e sem a cedilha, assessoria de comunicação SRF06, que é de Superintendência da Receita Federal do Brasil. Assessoria de comunicação SRF06, @rfb.gov.br. Vou repetir mais uma vez. Assessoria de comunicação srf@rfb.gov.br. A todos esses e-mails que já foram cadastrados lá, o material vai ser encaminhado para essas pessoas e a informação de como conseguir o vídeo da palestra também, que vai ser postado em um sítio eletrônico e possivelmente vocês receberão um link para acesso ou como acessar, ok?
As pessoas, então, que não tiveram e-mail cadastrado no momento da inscrição, podem encaminhar mensagem para esse endereço eletrônico. Bom, passada essa informação, nós vamos passar ao esclarecimento das dúvidas. Eu só gostaria de ver, eu já vi que tem 4 pessoas com a mãozinha levantada, eu gostaria de ver com os procuradores como é que eles desejam, se eles tiveram acesso ao chat e se eles pretendem fazer essa resposta aos questionamentos do chat já de maneira espontânea. Eu acho que eu vou passar para vocês e assim que vocês quiserem que eu chame a pessoa que está aqui na lista com a mãozinha levantada, eu posso chamar. Até o momento nós temos 4 pessoas. É o Raimundo, a Kelly, o Luiz Alves e a Cleo. Posso passar para você, Marília? Eu vou pedir para o Sandi só fechar a câmera, por favor. Eu estou olhando aqui o chat, algumas questões do chat. Eu vou pedir ao Dr. Wagner e à doutora Bruna, eu estou olhando aqui na sequência, na ordem inversa, eu estou respondendo até a Anísia. Então, eu vou responder pela ordem os primeiros aqui, porque eu acho que faz mais sentido. A gente já respondeu o chat, e depois a gente responde quem está com a mãozinha levantada. Pode ser? Pode ser. E aí, enquanto nós analisamos mais alguns, a gente responde quem está com a mãozinha levantada. Eu continuo lendo o chat, e a doutora Bruna e o doutor Wagner podiam responder. Logo na sequência que eu responder esses aqui, que estavam no chat, eles respondem a alguém que está com a mãozinha levantada, e eu continuo lendo o chat. Então, eu vou responder a Marta, que a Marta está perguntando se ela pode escolher as dívidas. Ela pode escolher. Se ela quiser parcelar uma inscrição ou outra, é aquilo que o sistema indica lá. Ela vai escolher a dívida que ela quer parcelar ou transacionar. Ela tem que marcar quais as dívidas ou qual a dívida ela quer transacionar ou ela quer parcelar. Tá certo? E aí, alguém perguntou se, Rayane perguntou se sobre a transação extraordinária, a doutora Bruna já respondeu que não há nenhum desconto. A Cecília está perguntando sobre a desistência para... Ai, perdi da Cecília. Precisa desistir para transacionar? Precisa. Se a dívida estiver parcelada, precisa desistir. Só tomando muito cuidado naquilo que nós falamos antes, porque há parcelamentos, os especiais principalmente, que a maioria deles são mais benéficos do que as transações. Há que verificar a situação do contribuinte em específico, porque se ele for rating A e B e ele desistir do parcelamento, é irretratável e ele não poderá transacionar. Se ele for C, o desconto dele provavelmente vai ser menor do que o desconto que foi dado na 12996, na 11941, no PERT. Então, assim, é necessário. Há um caminho, depois, quando formos enviar o material, nós vamos deixar o link de uns vídeos que a Procuradoria disponibiliza. E é interessante assistir esses vídeos, porque o vídeo ensina a usar as planilhas para fazer a simulação. É importante fazer a simulação para saber se, no caso concreto da pessoa, qual é o desconto que ela terá, porque pode não valer a pena. E depois que fizer a desistência, não há retorno. Para quem tem parcelamento sem desconto, os parcelamentos ordinários, parcelamento que a gente chama convencionais, que são sem descontos, aí ele não terá muito prejuízo. O único prejuízo que ele teria seria que ele teria que pagar o pedágio para reparcelar. Esse seria o único... já é algum prejuízo, né? Que a pessoa tem que pensar. Sempre vale a pena simular. Agora, se estiver no especial, não desista sem simular, porque não há como simular enquanto estiver no parcelamento. Use a planilha. Nós vamos mandar o vídeo, use a planilha. Aí eu vou deixar com o Wagner e a Bruna respondendo algumas mãozinhas e eu vou terminar de ler o chat aqui. Tá ok, Bruna e Wagner? Ok, Marília. Então, Diego, você pode, por gentileza, chamar um interessado pela ordem aí?
Posso sim. A primeira pessoa que levantou a mãozinha foi o Raimundo Velani. Você pode abrir sua câmera, esse microfone, ou só o microfone, Raimundo, por favor, e fazer sua pergunta. Boa tarde. Estou sendo ouvido aí, doutora Bruna, doutor Wagner? Sim, boa tarde, Raimundo. Sim. Agradeço a oportunidade, queria cumprimentá-los pela iniciativa. Para nós aqui que trabalhamos, né, com processos tributários, esse contato sempre é muito válido. A minha pergunta, ela não está muito no contexto, peço até licença por isso, no contexto do que foi abordado, por conta das propostas dos editais. Mas nós temos, né, uma realidade aqui no sul de Minas que talvez não se enquadra muito no que foi preconizado na portaria 9917 e, inclusive, nessa alteração agora da portaria 3026 de março de 2021, com relação ao limite de proposta individual do contribuinte. Nós temos aqui no escritório clientes, por exemplo, que têm um bem de família, têm uma casa, que eles poderiam vender para pagar algumas dívidas. E, por exemplo, eles não se enquadram, não tem como parcelar, não tem renda de longo prazo, e esse valor de 15 milhões, ele está muito distante da nossa realidade aqui para a apresentação de uma proposta, por proposta individual do contribuinte, como previsto lá no inciso 1º do artigo 2º da Lei 13.988. Enfim, eu gostaria de saber dos senhores se há uma previsão de que esse valor, ao longo dos meses ou anos, venham ser reduzidos, para que os contribuintes possam apresentar uma proposta. Nós temos aqui cliente que deve 4 milhões, 2 milhões, 1 milhão, que no edital, por pouca coisa. Por exemplo, dá lá 600 mil para ele pagar a dívida dele, mas ele tem uma casa que vale 500 que ele gostaria. Ele falou, se eu pudesse vender essa casa, eu queria apresentar uma proposta para pagar para o PGFN. Mas a gente está limitado a esse limite que foi definido lá de 15 milhões. Os senhores teriam alguma coisa a dizer a esse respeito? Raimundo. Obrigado. Boa tarde, Raimundo. Eu agradeço o seu questionamento. O que acontece? A ideia de transação tributária, ela é construída, a princípio, como uma forma pensada no geral como uma forma genérica, ampla de transação para resolver problemas no atacado, né? E a gente não tem efetivo, quadro suficiente para tratar toda a sorte, todas as peculiaridades que são muitas. Então, por isso, nesse primeiro momento, a Procuradoria colocou uma trava, que é a realização, no geral, né, a transação de débitos individual, de débitos cujo valor some em mais de 15 milhões de reais, exatamente diante da impossibilidade de atender um varejo mais amplo, né? Eu acredito que com o tempo, com o desenvolvimento das ferramentas de tecnologia da informação que vão sendo criadas, elas passam, a gente consiga passar a diminuir essa trava, né, esse limite para casos menores. Agora, o que eu queria sugerir ao senhor, assim, é de que esses casos pontuais, que são às vezes menores, às vezes eles podem ser resolvidos na execução fiscal, se tiver execução fiscal, se tiver penhora, se tiver... às vezes mediante algum negócio jurídico processual feito pontualmente para atender esses casos dentro do contexto do processo judicial, né? Mas, por enquanto, o que a gente tem nesse processo, nesse nível inicial de atendimento às transações, são esses patamares, sabe? Infelizmente são. Mas ainda sobraria, para uma análise concreta, uma transação, uma avaliação
pontual na execução fiscal. Eu acho que ainda sugeriria esse encaminhamento, né? Sugerir ao senhor esse encaminhamento. Muito obrigado, viu? Parabéns mais uma vez pela iniciativa que vocês tiveram aí. Boa tarde. Posso chamar o próximo, então? Pode, por favor. A próxima é a Kelly. Kelly, você pode abrir o seu microfone, por favor? E a sua câmera, caso queira. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu não vou abrir minha câmera porque estou sem no momento aqui. É o seguinte, primeiro agradecer, né, também pela disponibilidade de vocês, assim, é um momento crucial para que todos nós possamos ajudar o máximo de pessoas, né, nesse momento que todo mundo está sendo afetado. Então, quanto maiores as possibilidades, melhor para todos nós, tanto para o cliente quanto para nós, né, prestadores de serviço. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira é com relação ao prazo de resposta do PERSE em caso de KNAI secundário. Nós temos alguns clientes aqui que a gente fez a solicitação e, apesar de ter um prazo um pouco mais estendido, mas a gente gostaria de entender um pouco desse prazo, até para a gente saber o prazo para o cliente, né? Seria o prazo de adesão? Não, o prazo de resposta mesmo, né? Porque a gente protocolou o pedido, né? No Regularize, através do requerimento do KNAI secundário, e a gente queria entender um pouco, né? Porque até por ser um modelo novo de transação, de negociação, né? A gente queria entender, assim, qual que seria esse prazo de resposta para a gente poder também passar isso para o cliente. Olha, igual a doutora Marília comentou, somos 3 para atender o estado inteiro. Então, assim, o prazo de resposta é o mais rápido que a gente conseguir. Então, eu recebi alguns casos já de KNAI secundário. Alguns estavam pendentes de regularização de documentação. Uhum. Então, eu creio que não tenha coisas muito paradas, não, né? Mas aí, no caso, esse pedido ele vai ser enquadrado para o domicílio tributário do cliente, né? No caso aqui, nós atendemos Minas Gerais inteiro. Tá, entendi. Outra questão é sobre inscrições que não, ela aparece como pendência, ela já estava incluída num parcelamento em julho, esse parcelamento foi cancelado, foi indeferido porque o cliente não pagou a entrada, e aí ela tem 2 inscrições que não é aquele debicad, é aquela outra inscrição, sabe? Que parece ser demais débitos, mas na verdade não é, de contribuição de segurados, enfim. Aí, o que acontece? São 2 inscrições que estavam vinculadas a um parcelamento X, esse parcelamento foi indeferido eletronicamente, as inscrições foram disponibilizadas novamente para parcelamento, um novo parcelamento foi feito no mês de agosto, porém, 2 inscrições ficaram para trás. Elas não foram incluídas porque, no momento, elas não constavam como pendência e não estavam disponíveis para parcelar. Agora, no mês de setembro, elas apareceram no relatório de situação fiscal como pendência, mas não estão disponíveis para serem negociadas. E aí, assim, em contato até com a Procuradoria, me disseram que seria algo meio que seria só liberar no CIDA, né? Que a gente consegue cancelar o parcelamento no CISPAR, mas no CIDA seria interno, né? Da PGFN. E aí eu queria entender como fazer isso, onde recorrer, a quem pedir, né? Porque a gente não Fazer sabe. pelo Regularize, por favor, porque a gente pediu não ter caso concreto. Por quê? Porque aqui nós não temos condição de analisar qual foi o problema que aconteceu concretamente no seu caso. Mas então, onde lá? Que você faça o protocolo pelo Regularize, porque aí casos concretos têm que ser analisados no caso concreto. Porque aí você Mas onde?
Kelly, você entra e faz você pode ir lá no Regularize, você pode fazer eventualmente, se não tiver uma função, uma especificidade maior, você pode fazer um pedido de revisão de débito inscrito, um PRDI, porque as equipes redistribuem esse requerimento para a equipe competente, sabe? A gente tem uma triagem e conforme a matéria ele vai ser redistribuído. Porque na realidade parece que você está tendo dificuldade de parcelar ou transacionar determinados débitos. Você faz o requerimento, diz isso, escolhe a modalidade, se não tiver outra, pega uma residual de PRDI, pedido de revisão de débito inscrito, encaminha e isso vem para a gente. Eu queria aproveitar um gancho na sua pergunta, só para dizer uma coisa muito importante, tem algumas perguntas que foram feitas nesse sentido, alertando, a doutora Marília falou, a doutora Bruna falou, acho que eu falei também, sobre a questão de rescisão de transação, né? Olha só, se você tem um parcelamento especial, ou tem um parcelamento ordinário em 60 vezes, um PERT, um refis, qualquer coisa assim, um PRR, se a rescisão desses parcelamentos extraordinários ou comum, você consegue transacionar. Agora, se você tiver uma determinada transação e essa transação for rescindida, a pessoa fica impedida de tomar nova transação, de aderir a uma nova transação pelo prazo de 2 anos. É um ponto muito importante que a gente queria alertar a todos, né? Então, mas aí nesse caso, doutor, assim, o cliente tinha, vamos dizer assim, 10 inscrições negociadas no mesmo parcelamento. Aí o parcelamento foi cancelado, 2 ficaram no limbo, 8 foram negociadas novamente. Pois é, mas é isso que eu estou te falando. Aqui, nós não temos como te dizer por que isso aconteceu, se está correto, se não está correto, se existe uma justificativa para isso. Por isso, nós pedimos que casos concretos não fossem trazidos, porque nós não temos elementos e nem podemos ter aqui, porque nós não podemos abrir os sistemas aqui. Então, como é um caso concreto, nós vamos te pedir, faça o pedido pelo Regularize, conte essa história. Nós estamos assoberbados, quando disse a doutora Bruna, porque estão entrando muitos requerimentos, mas nós não temos requerimentos atrasados, né? Nós não temos dias de requerimentos atrasados, nós estamos tentando fazer... eu trabalho os requerimentos dentro da semana, em regra, não passa. Então, e esses parcelamentos do PES, por exemplo, que você fez uma pergunta, nós necessitamos também do nosso apoio. Então, algumas modalidades que nós dependemos do nosso apoio, nós fazemos a nossa parte, que é analisar, e dependemos que o apoio implemente também. Então, nesse tramitar, pode demorar alguns dias, mas nós não estamos retardando analisar. Então, nós te pedimos encarecidamente, faça o pedido pelo Regularize, porque lá nós teremos os elementos. Você vai juntar, vai contar a sua história, nós analisaremos os documentos, os sistemas e te daremos uma resposta adequada. Tá. Vocês têm alguma sugestão de qual modalidade que eu poderia incluir lá? Porque pede um número de processo, mas, por exemplo, nesse caso não tem um processo. Não, você coloca revisão de dívida. Tem, lá mesmo. O número das inscrições que não entraram no parcelamento e que você gostaria que tivesse entrado. Sim, foi o que eu fiz. Porém, quando ele me pede, eu coloquei, inclusive, lá que a dívida está alterada, cancelada ou garantida. E aí coloquei essa opção, coloco o número das inscrições e ele me pede como item obrigatório o preenchimento de um processo administrativo. Mas não há um processo. O número do processo da inscrição, se você precisar. Ah, entendi. Quando você consulta uma data de inscrição, ela tem um número. Lá 10, 640, 18. Posso usar esse número, então, né? Pode, por favor. E como que existe a possibilidade, no caso do PERSE, eu tenho 3 empresas, sendo que 2 delas foram enquadradas no PERSE. Uma delas, não. Existe a possibilidade de algum tipo de solicitação para que elas sejam enquadradas como grupo econômico? Elas são um grupo econômico. Na realidade, o PERSE é o código. Se o código de atividade não for do PERSE, não. O código de atividade do... É o KNAI dela que determina.
Entendeu? Entendi. Mesmo se ela fizer parte de um grupo econômico, se aquele CNPJ não tiver o CNAE, ele não vai conseguir entrar. Não. É Se não individual. for nem o CNAE principal, nem o secundário enquadrar, não vai entrar. Eu só queria te ponderar uma coisa, ainda aproveitando a sua pergunta. Eu tenho recebido também, como a doutora Marília e a doutora Bruna, a gente analisa normalmente os requerimentos ao longo da semana em que eles entram, né? Salvo uma ou outra exceção. E em relação ao PERSE, a gente tem recebido muitos requerimentos em que, sabe aquele formulário que tem que ser preenchido, dizer quais as inscrições, quantidade de parcelas que se pretende obter, aquele requerimento tem vindo em branco ou preenchido de maneira insuficiente. Aí o que acontece? Todos esses requerimentos a gente tem dado pendência, pedindo ao requerente complementação do requerimento, porque aquele formulário não está completo. Então, a gente queria aproveitar a oportunidade para alertar sobre a importância de que aquele formulário que está na portaria do PERSE, que ele seja preenchido corretamente, para que a gente possa deferir. Eu mesmo já vi que algumas empresas têm a possibilidade, enquadram no CNAE secundário, mas eu não posso deferir porque ela não informou o número de parcelas, as inscrições que pretende incluir, né? Às vezes a declaração falta também, né, doutor Wagner? A declaração é um requerimento de declaração. Ok. Eu gostaria de responder mais algumas perguntas aqui a pessoa que estava perguntando ficou esclarecida, porque foi combinado que era uma pergunta por pessoa, né? Ah, meu Deus! Me perdoem. E eu tinha mais duas ainda, mas tá bom. Desculpa, mas é porque tem muitas perguntas e a gente gostaria de responder o máximo de pessoas. Eu vou responder mais algumas aqui que estão no chat, porque ainda tem muita coisa. Muito obrigada, tá? Foi muito esclarecedor. Obrigada, você. Vou responder o Ronaldo agora. Ele está falando que ele pagou o pedágio, contudo, ele não conseguiu pagar as demais parcelas. Se o parcelamento dele foi rescindido, eu não acredito, se a transação dele foi rescindida, se for parcelamento e ele foi rescindido, ele vai poder fazer outro, vai ser reparcelamento, só aumenta o valor do pedágio. Se for transação e a transação tiver sido rescindida, ele pagou o pedágio da transação e a transação tiver sido rescindida, eu não acredito, porque nós não estamos rescindindo ainda em larga escala transações. São só casos pontuais que estão sendo rescindidos. Se a transação foi rescindida, são 2 anos, igual o doutor Wagner já falou. Não vai poder fazer outra transação agora. Pode fazer parcelamento, mas transação não. Só 2 anos. Mas ele pode fazer parcelamento dessa dívida. Agora, se for parcelamento o que foi rescindido, ele pode tanto fazer outro reparcelamento como fazer uma transação. Então, a Jennifer, ela está perguntando se o fato de a dívida estar ajuizada muda alguma coisa na possibilidade de parcelar ou transacionar. Não. O fato dela estar ajuizada não impede que ela seja parcelada ou transacionada. O Rodrigo está perguntando aqui, a transação excepcional, se ele pode fazer transação excepcional de dívidas anteriores à pandemia, ou se é só da pandemia. Não, a transação excepcional é para dívidas de qualquer época, para dívidas anteriores, dívidas do momento da pandemia e dívidas que venham a ser, que estejam sendo inscritas agora. Então, ele pode transacionar qualquer dívida. É só um lembrete. As dívidas estão sendo inscritas num dia, as pessoas estão entrando com requerimento no dia seguinte, falando que querem transacionar. A transação, como ela lê capacidade, e capacidade de pagamento é uma equação, e é uma equação que leva em conta a dívida, porque ele está calculando o que a pessoa tem de força econômico-financeira em face da dívida. Então, ele está fazendo uma comparação. Ele está calculando a dívida em 5 anos. Portanto, se a dívida tiver sido inscrita nessa semana, nesse mês, há poucos dias, o nosso sistema que faz esse cálculo ainda não rodou. O sistema é mensal. Esse sistema, porque seria muito pesado rodar diário, esse sistema que está comparando a capacidade de pagamento, que é aquilo que a pessoa tem de força financeira e econômica,
ele está comparando com as dívidas, ele está comparando com as dívidas de um mês. Então, é necessário que aguarde. Então, assim, esses requerimentos vários que estão entrando, dizendo que não conseguiu transacionar, e a gente olha, a inscrição aconteceu há 2 dias, há 3 dias, há 5 dias, realmente não vai conseguir. Ele não tem como o sistema calcular a capacidade. A Neila está perguntando se quando for reaberto o PERT, se ela vai poder fazer migração. Nós não temos como falar isso. Por quê? Porque está sendo está sendo pensado, está em processo legislativo. Nós não temos orientação para uma norma que não está publicada. Então, nós não temos ainda como responder essa pergunta, se vai poder migrar o PERT antigo para o PERT novo. Se não foi isso que perguntou, a pessoa pode até abrir e falar, se eu não entendi correto, e se era outro questionamento. É a Neila. A Cleuta pergunta... Boa tarde. Desculpa interromper. No caso, se for reaberto, né, que está tramitando ainda o projeto, caso seja reaberta, a transação pode ser migrada para o novo PERT, se existe alguma prerrogativa para essa questão? Não, nós só haverá uma regra permitindo ou não migração quando for aprovada a proposta. Nesse momento, qualquer especulação da nossa parte seria, assim, irresponsável. Então, nós não podemos dizer que poderá ou que não poderá migrar, correto? Ok, obrigada. A Cleo perguntou se ela pode, em verificando que uma dívida que uma pessoa jurídica tem débitos sujeitos a mais de uma modalidade, se ela pode fazer todas. Pode, não numa única transação, ela tem que fazer uma de cada vez. Se ela notar que tem dívidas que, por exemplo, entraram no pequeno valor, e, por exemplo, uma dívida que ela é de 200 mil não cabe no pequeno valor, e, por outro lado, a capacidade dela não permite que ela faça um excepcional, ela pode fazer um extraordinário, mas ela vai fazer uma com esse grupo de dívidas que pode entrar numa modalidade e outra transação com o grupo de dívida ou com a dívida que puder entrar em outra modalidade. Como, por exemplo, o previdenciário e os demais são sempre transações diferentes. Então, se o PES, o que cabe no PES, o que não cabe, são diferentes. Então, não, o PES não, porque é atividade, né? O PES é atividade. Mas pequeno valor, a pessoa pode ter, por exemplo, dívidas sujeitas ao FGTS e dívidas previdenciárias, dívidas demais. Ela vai fazer N transações, tantas quanto sejam as possibilidades. Por isso que a gente sempre diz, simule, até porque a gente tem visto as pessoas fazerem transações que não são as mais benéficas para elas. A gente olha no sistema e vê que tinha uma mais benéfica. Simulem antes de confirmar, simulem várias, simulem todas que estiverem disponíveis, para no final confirmar aquela que é mais vantajosa. Aí vou deixar de novo a Bruna e o Wagner com outras mãozinhas. Eu vou continuar lendo aqui o chat. Obrigado. Doutores, doutora Marília, doutora Bruna e doutor Wagner, nós estamos já além do tempo programado. E nós temos, com a mãozinha agora, a gente tem mais uma pessoa e eu vejo que a gente tem muitas perguntas ainda no chat. Existe um canal de comunicação onde as pessoas possam tirar dúvidas, como um Fale Conosco, algo parecido? Ou existe... Como elas podem ter acesso a essas informações? Pois é, nós não temos esse Fale Conosco aqui para essa possibilidade, porque o canal Fale Conosco, ele é automatizado, né? O que nós vamos fazer? A gente poderia dizer, tem quantas ainda? Eu estou com o Flávio, deixa eu ver, 1, 2... O chat está cheio ainda. A gente poderia parar, não vai responder mais nenhuma do chat. Nós vamos tentar responder essas que estão no chat. E aí, só essa mãozinha. Pode ser assim? A gente pode combinar assim? Pode ser sim. Então, vou chamar, então, já de imediato, o Luiz Alves, que é a única pessoa que está com a mãozinha agora. Ele já tem um tempinho. Luiz, você pode abrir o seu microfone, por favor, a sua câmera, caso queira, e fazer sua pergunta. Você vai ser o último, então, a ser respondido no dia de hoje.
Ok, boa tarde a todos aí. Boa tarde, doutora Bruna, doutor Wagner, doutora Marília. É uma pergunta bem simples, talvez eu acho que vai ajudar bastante pessoas aí. Eu acho que a resposta é até rápida. Débitos não inscritos em dívida ativa são passíveis de transação? Não, não são. A doutora Marília chegou a falar, você me desculpem aí, porque... Não. É porque é uma pergunta muito útil, muito importante, porque é recorrente nos requerimentos que a gente recebe, né? Na realidade, somente débitos inscritos, e só os inscritos podem ser objeto de transação, Luiz. Tá, me permite mais uma pergunta, até aproveitando aí, tem a ver com transação. E é de um cliente, pessoa física. Eu gostaria, talvez seja útil para todos nós aí. Esse cliente, ele tem uma doença terminal e ele está aí com a transação em andamento. Tem algum procedimento, caso isso venha a ocorrer, porque certamente vai ocorrer a morte desse cliente, tem algum procedimento que a gente tenha que fazer para dar continuidade a esse processo de pagamento dessa dívida em transação? Olha, a transferência, infelizmente, né, prossegue com o espólio, né? E aí o parcelamento pode prosseguir mediante o pagamento normal das prestações com os responsáveis pelo espólio, né? O parcelamento, o falecimento no curso do parcelamento não impõe nenhuma modificação no procedimento, basta que as parcelas continuem sendo recolhidas, né? Porque nesse caso, por exemplo, foi a conta corrente dele que foi indicada, né? Para dar sequência a esses pagamentos, entendeu? Se tiver saldo na conta corrente, tranquilo. As prestações continuarão a ser debitadas, né? Não, perfeitamente. Se não houver saldo, vai ter que pedir a exclusão do sistema de débito em conta corrente, o pagamento de débito em conta corrente, lá dentro do Regularize mesmo, e aí o senhor prossegue com o pagamento emitindo o DARF, como normalmente o grosso das pessoas fazem. Grato aí pela atenção e, doutor Wagner, e deixar aí os parabéns à Receita Federal, até por conta da conformidade, né, que é um termo tão usado atualmente. Vocês realmente estão de parabéns aí, a Receita Federal todinha, no Brasil inteiro, tá? Essa interação conosco, com o contribuinte, a gente faz esse meio de campo e vocês estão aproximando cada vez mais da gente. Eu tenho só a agradecê-los. Obrigado. Doutor Wagner, Valmir. Ô, Valmir, diga, meu cara. Deixa eu arriscar de apresentar mais informações em relação à pergunta do Luiz. Assim, não basta, se eu falar bobagem, pode ficar à vontade. Não basta estar inscritos, né? Na verdade, acho que tem uma modalidade que ele tem que estar inscrito a um determinado tempo, não é isso? Exatamente, Valmir. Para transacionar, é necessário que esteja inscrito. Agora, para determinadas modalidades de transação, como a de pequeno valor, é necessário que ele esteja inscrito há mais de um ano, né? Então, assim, para aderir a uma transação, genericamente, tem que estar inscrito. Se não tiver inscrito, já é a primeira condição excluída. Agora, para modalidades específicas de transação, pode ser que existem exigências específicas, como está inscrito há mais de determinado tempo, se a inscrição tem um limite mínimo, um limite máximo de valor de 66 mil, conforme do pequeno valor, até 150 milhões para extraordinária. Então, existem essas peculiaridades, mas a peculiaridade, a condição fundamental é que esteja inscrito. Ok, perfeito, doutor. Podemos prosseguir, então. Bom, vamos tentar responder o que está no chat aqui, o que der, até às 16 horas, não é, Wagner e Bruna, né? E aí depois, eu estou aqui, eu vou responder o Flávio, a Marta, deixa-me ver aqui, e aí vocês podiam dar uma olhada daí para frente, para ver o que a gente vai respondendo. Olha, o Flávio está perguntando aqui, a empresa não consegue transacionar pela questão da classificação e ele está perguntando se ele poderia negociar a penhora do faturamento. Isso
o doutor Wagner até falou sobre isso. Se a dívida estiver executada, tente fazer essa... na execução, a penhora do faturamento na execução. Pode ser uma possibilidade, pode ofertar negócio jurídico processual também, oferecendo essa modalidade. O negócio jurídico processual, há muitos pedidos. O negócio jurídico processual, ele tem uma regulamentação e ele requer uma quantidade significativa de documentos e uma disponibilidade da empresa de se abrir. Não basta ofertar. Então, a empresa, para ofertar a penhora do faturamento, ela tem que conhecer a portaria 742 e verificar aquelas condições, ela tem que estar disposta a cumprir aquelas condições, a abrir a sua contabilidade, a situação dos seus sócios, para fazer o negócio jurídico processual, mas é uma possibilidade. Agora, a penhora do faturamento também é uma possibilidade na execução fiscal, lembrando que a execução fiscal, até pela Lei 6.830, vai se buscar penhorar a melhor garantia para o credor, que no caso é a fazenda pública. Então, assim, se não houver outra garantia melhor, essa pode ser a oferta, tá certo? Mas aqui na transação, nesse momento, não. Certo? Marília, quer cada hora um responde um? Ficar mais... Eu já analisei a Marta, então pegue o seguinte, tem duas da Marta, pegue a Gessiane na sequência, Bruna, o Wagner pega o próximo e a gente vai um a um que a gente responde mais rápido. A Marta, ela está perguntando aqui sobre o parcelamento simplificado, se vale a pena desistir. Nós já falamos sobre isso. Os parcelamentos, em geral, ordinário, simplificado, convencionais, seja o nome que estiver sendo dado, o sem desconto, em regra, não há prejuízo em desistir para tentar uma transação, exceto pelo fato de que a maioria dos parcelamentos que tem pedágio no reparcelamento tem que pensar se está disposto a pagar o pedágio se a transação não for possível. Por isso que nós sempre dizemos, simule. Nós vamos mandar nos documentos que nós vamos disponibilizar posteriormente, porque nós não... Está assim, na tabela que já está pronta, já tem o site que tem o link, e um dos links é para essas tabelas. Está faltando o site do vídeo que ensina a preencher a tabela, porque a tabela ela tem umas peculiaridades para preencher. Mas o que a gente diz é isso. Em regra, o parcelamento convencional que não tem desconto, não há muito prejuízo, mas tem sempre o pedágio para pagar, tá certo? E aí ela pergunta também, só completando a dela, se ela pode fazer a transação excepcional várias vezes. Não, não pode fazer várias vezes a transação excepcional. Por quê? Como o doutor Wagner já disse, se ela for rescindida só depois de 2 anos. Pode fazer para várias dívidas. Ele pode fazer uma modalidade para umas dívidas, fazer outras para outras dívidas. Então, isso ele pode ter mais de uma. Mas não pode fazer várias... Eu não sei em que sentido que ela usou. Se é para fazer várias modalidades, sim. Mas não várias vezes não. Então, vamos lá. A Gessiane. Ô Wagner, quer responder essa do Simples? Porque eu acho que sim, essa carta do Simples é no âmbito da Receita, não é? Exatamente. Exatamente. Eu tenho a impressão de que se ela é excluída em razão da existência de débitos não parcelados, exigíveis e tal, se ela fizer essa adesão a uma transação buscando a suspensão da exigibilidade depois da exclusão, ou em período posterior ao que se vai ser analisado, não vai... Né, porque a causa de exclusão é um retrato, ela é momentânea. Se ela desaparece em momento posterior àquele estágio, isso vai ser um fato irrelevante, né? Só eu tinha me planejado para responder o Daniel e a Mariana. O Daniel Ribeiro pergunta se existe possibilidade de prorrogação dos prazos de adesão às modalidades de transação. Daniel, a cultura de transação tributária
ela me parece que é uma cultura que veio para ficar, sabe? Então, eu imagino que deve, sim, surgir, ao longo dos anos, cada vez mais, novas transações, novos momentos, não necessariamente reaberturas, mas eu imagino que brinco sempre com comparações da roça, né? É o cavalo arriado, a transação está aí, a gente deve aderir, não sabe se vai passar de novo, mas é possível que surjam, sim, novas transações, mas não sei te dizer, a gente não pode garantir, isso é um fato que aparentemente é uma cultura que se surge, né? Nós temos esperança de que a cultura das transações substitua a cultura dos parcelamentos extraordinários, mas não sei se isso efetivamente vai acontecer. Quanto à pergunta da Mariana, ela disse que para algumas empresas não aparecem todas as modalidades de transação que ela acha disponível. Hoje pela manhã fiz um atendimento e a pessoa me perguntava, olha, existem condições, hipóteses que na transação excepcional, na transação extraordinária ou de pequeno valor, que vocês internamente podem conferir e que não estão disponíveis pelo site? Não, o site, o sistema, ele é parametrizado, ele é configurado para cumprir os requisitos das normas. Então, em regra, a gente, se não aparece para a empresa determinada modalidade de transação, é porque ela não tem direito. Por exemplo, às vezes ela é uma empresa, não é microempresa, nem empresa de pequeno porte, está querendo fazer uma transação de pequeno valor. Pode ser que não esteja disponibilizado para ela exatamente em razão disso. Então, vai da peculiaridade do regime jurídico da empresa e da modalidade de transação que ela pretende aderir. Bruna, tem algum? A Kelly perguntou, acho que já foi respondido, né? Não existe procedimento para solicitarmos as inscrições por parte da Receita. Esse prazo de 90 dias, a gente não tem como obrigar a Receita a mandar as inscrições, né, os débitos para inscrição. Quer falar, Marília? Pode falar. Não. E, Mariana, no caso de transação que foi rescindida, mas que foi feita uma nova transação que foi deferida e consolidada, essa nova transação pode ser rescindida por causa da regra de 2 anos sem transacionar? Tem que ver o caso concreto, Mariana, mas se já foi deferida e consolidada, é porque talvez essa primeira transação tenha sido cancelada e não rescindida. A caso que, se não pagou a primeira parcela, não chegou a ser efetivada, aí pode transacionar novamente. Acho que foi essa a pergunta, né? Sim. Nilcimar pergunta aqui, parcelamento convencional com entrada ainda não paga. Se ele pode ser cancelado e pedir a negociação, sim, né? Basta que ele não pague ou cancele ou desista lá entre no Regularize, desista do parcelamento, imediatamente ele vai poder fazer a transação, né? O contrário também, se não pagou o pedágio na transação, é o que a Bruna acabou de dizer, né? A transação cancelada é diferente da transação rescindida. Rescindida é falta de pagamento, descumprimento de exigência, mas a transação cancelada, a transação cancelada não gera problema, o problema é a rescindida. Marília, quer? João Miranda. Aqui estou na Marta. João Miranda perguntou, há possibilidade... Pode falar, vai, que eu estou olhando a Marta já aqui, porque alguns estão repetidos já, né? O som do Wagner, acho que deu uma travada ali, acho que dele, né? A Marta aqui está perguntando, são vários débitos, e se der certo, serão na transação excepcional. Por hora, tem um débito que precisa ser feito agora. E se for até dia 30/9, o contribuinte resolver retransacionar outros débitos, poderá ser feito nova transação excepcional? Se caí. Ele tiver... Hã? Não entendi. Ele está falando que a conexão dele caiu. Travou, a conexão dele caiu.
Bom, se tiver outros débitos que estiverem disponíveis para transação até o dia 30/9, poderá fazer ou poderá pedir a inclusão das dívidas na mesma transação. Fazer a repactuação, né? A pergunta do Márcio agora, acho que é a última. Como comprovar que a empresa teve impactos em virtude do coronavírus? Por exemplo, empresa de promoção de eventos. A empresa de promoção de eventos tem que conferir, né, Marília, o CNAE, mas tem o PERSE que está aberto. Aí não tem que comprovar, decorre da atividade da empresa. Mas ele tem que fazer a declaração, porque Isso. é a declaração que vai dizer se ele vai ser classificação A, B, C ou D. Ele só terá desconto se ele for C ou D. Se ele não tiver desconto, se ele não for C ou D, ele vai poder fazer a extraordinária, mas ele não poderá fazer nenhuma das modalidades de excepcional, não poderá fazer PERSE, porque elas estão condicionadas a que ele tenha incapacidade de pagamento. A comprovação, no caso, vai ser os dados que vão ser fornecidos ali na declaração, e não documentos. Ele não está na dívida ativa? O CNAE dele, né, o código de atividade dele, for um dos que estão na portaria do ministro da Fazenda, 7.163, é só ele entrar no Regularize, fazer a declaração, e se a declaração dele, a classificação for C ou D, ele já faz a simulação e a contratação diretamente já no CISPAR. Se, por outro lado, o CNAE dele for secundário, não for o CNAE principal, ele vai fazer o requerimento no Regularize, outros serviços, PERSE, no final termina com PERSE, e vai juntar isso, vai juntar essa declaração que ele já preencheu naquela aba ferramentas lá da negociação, e vai juntar um formulário dizendo quais as inscrições ele quer incluir nessa transação e em quantas parcelas. O limite é 145, né? E 60 do previdenciário. Aí, agora, a primeira coisa é ele preencher a declaração, porque aí ele mesmo vai saber se ele tem ou não tem direito a desconto. Eu acho que nós encerramos, né? Deixa eu só fazer uma orientação em relação à pergunta da Kelly, que acabou ficando um pouquinho em aberto, que envolve a Receita Federal. Kelly, deixa eu falar, existe eu te oriento a apresentar essa questão da portaria número 447 no nosso Fale Conosco. Eu desconheço esse procedimento, mas sim, existe a questão da petição, né? Petição é direito universal, mas antes disso, eu sugiro, né, que você apresente essa questão no nosso Fale Conosco, que está bem melhor estruturado agora, tá? Está bem mais estruturado, e tem especialistas em cada área lá para poder estar te orientando em qualquer questão, seja essa ou seja qualquer outra, tá ótimo? Bom, da minha parte era só isso. Quanto a vocês? Não tem mais perguntas, não é? Então, mais uma última aqui, se quiser, eu posso responder. Então responde, Bruno, por favor. Alessandro, acho. Como fazer se preencher a declaração errada e já foi consolidado o parcelamento? A declaração de receita, rendimentos, ela pode ser corrigida. Então, assim, esse parcelamento não é o excepcional, porque se a declaração está errada, não conseguiu fazer excepcional. Então, eu não sei qual que seria esse parcelamento, mas se for um parcelamento equivocado, pode desistir para aderir a excepcional depois. Passa rápido, né, Bruna? Porque até o dia 30, né? Alessandro, quer falar e explicar? Eu não entendi. Como é que foi feita a adesão excepcional sem a declaração? Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. O meu funcionário preencheu a declaração de faturamento. Só que na hora que ele colocou a declaração de faturamento, ele equivocadamente preencheu o faturamento de uma outra empresa minha. E depois preenchemos, ele pagou o valor direitinho do parcelamento, ele foi consolidado, e no eu ver o faturamento declarado, eu notei que aquele faturamento estava baixo. Na hora que eu vi o faturamento,
ele foi preenchido com o valor errado, o valor é muito maior. Só que, inclusive, na hora que já pagou a primeira parcela, está com os descontos, inclusive, maior, porque com o faturamento maior, o percentual de desconto iria, no caso, diminuir. Isso é muito importante, sabe? Porque nós estamos aceitando a declaração porque nós ainda não temos os dados no sistema de 2019. 2019 nós já temos a maior parte, 2020 e 2021 nós não temos, mas nós teremos, e esses dados depois serão conferidos. Eles serão batidos com os dados transferidos pela Receita Federal para a Procuradoria vai bater esses dados com os dados do cadastro da Receita Federal. E se os dados forem equivocados, as consequências estão nas próprias normas. Não são só a rescisão da transação, são responsabilidade criminal também. Então, é importante que você entre na declaração, e lá na declaração existe um alterar declaração. No mesmo lugar que você faz a declaração, você vai clicar em alterar declaração e corrigir os dados dessa declaração. E aí, se já verificou que está incorreto, talvez o mais fácil seja, como a doutora Bruna disse, desistir dessa transação e fazer a transação correta. Com a classificação correta. Porque se fosse no momento posterior, por exemplo, a excepcional não está mais aberta, a gente teria que ver uma forma de refazer essa transação e com a nova classificação. Existe a ferramenta para refazer essa classificação, mas é melhor, considerando que a transação ainda está aberta, que vocês já façam isso, já corrijam tudo, correto? Porque isso é uma responsabilidade, eu acho que vale para todos esse alerta. Os dados não estão sendo conferidos nesse momento, mas eles serão no momento seguinte. Tá bom. Porque esses dados são os que a Procuradoria está utilizando para conceder os descontos. Então, são dados muito importantes e é uma responsabilidade, sim, do declarante. Ok. Muito obrigado. Podemos encerrar agora? Já chegamos no limite aqui, pessoal. Então, a gente precisa realmente... Diego, é com você. Bom, então, agradecemos, assim, encarecidamente a disponibilidade dos procuradores, né, que ficaram até muito depois do horário inicialmente programado, das autoridades do Henrique e de todos que falaram aqui. Agradecemos a presença e a participação de todos vocês convidados nesse evento. Esperamos que tenha sido proveitoso para todos. Nesse momento, a gente vai encerrar a reunião, encerrar a gravação. Uma excelente tarde a todos e até a próxima. Boa tarde, viu? Muito obrigado, viu? Parabéns ao Valmir pela iniciativa e muito obrigado.